Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos realização de grandes sonhos na tua vida. Oramos também para que o Senhor nosso Deus lhe dê sonhos maiores, lhe dê sonhos mais altos, no nome de Jesus, e que todos na tua casa sonhem com grandes coisas e com grandes promessas. Senhor, tu és o Deus de promessas, e aquilo que o Senhor fala, o Senhor também tem o poder de realizar, tem o poder de operar. Por isso colocamos a nossa vida diante de Ti e te pedimos, realiza, Senhor, todo o Teu plano, todo o Teu propósito na nossa vida. Eu apresento diante de Ti o sonho de cada um dos Teus filhos e filhas que estão aqui clamando a Ti. Libera do Teu poder, da Tua graça, do Teu favor, da Tua intervenção. Senhor, coloca no caminho dessa pessoa tudo o que ela precisa para a realização desse sonho. Te pedimos a provisão, te pedimos as pessoas certas, te pedimos a estratégia certa e principalmente que não nos falte a Tua presença. Também oramos, Pai, para que haja salvação em toda essa casa. Esse é o maior sonho que todos nós temos. Que o Senhor traga salvação a toda a casa, que o Senhor traga experiência sobrenatural aos nossos filhos, que todos eles conheçam o Senhor, tenham experiência com o Senhor, amem o Senhor, sirvam o Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Esse tem que ser o maior sonho de cada um de nós, ver toda a nossa família rendida a Deus, porque como a Bíblia diz, não basta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Precisamos ver a nossa casa no altar do Senhor. Precisamos estar bem, saudáveis na nossa fé, para que o dia que o Senhor nos chamar, estejamos prontos para ir ao encontro com Ele. Que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo a essa oração da noite. Eu quero compartilhar uma palavra ao teu coração, também quero lhe convidar. Nós vamos ter um grande clamor essa semana, na quarta-feira, amanhã, e na sexta-feira. São 2 dias que nós vamos levantar um grande clamor de oração aqui e você não pode ficar de fora. Também hoje pela manhã eu lancei um ato de fé, um ato profético, onde você, com a sua Bíblia, vai na capa dela, você vai escrever os seus 4 maiores sonhos. Eu espero que um desses sonhos seja, em primeiro lugar, a salvação de todos da sua casa. Amém? De todos eles se rendendo ao Senhor. E embaixo você vai escrever em 3 anos, ou até 3 anos, ok? Eu creio que Deus é poderoso para realizar muito mais, e você vai orar toda vez que você pegar a sua Bíblia para ler, você vai colocar a sua mão ali em cima dos seus pedidos e você vai dizer, Senhor, Tu és o Deus que realiza sonhos. Amém? Você vai orar e vai crer e vai clamar e nós vamos ver os resultados disso em nome de Jesus. Você crê? Então faça aí esse ato profético, pega uma Bíblia, escreva aí os seus 4 maiores sonhos e escreva em 3 anos. Até 3 anos nós veremos em nome de Jesus tudo aquilo que temos orado cumprido. Eu vou orar, você ore também, vamos colocar a nossa fé em Jesus, vamos orar por isso, certo? Porque eu creio que Deus sempre faz a parte dele. Mas cabe a nós também fazermos a nossa parte. Uma vida de oração é uma vida de milagres. E eu quero compartilhar um testemunho com você, testemunho da Ana Paula. Ela escreveu para nós o seguinte: gostaria de deixar o meu testemunho. Sou de Limeira, interior de São Paulo. Há 1 mês fiquei doente e acamada. E depois disso não conseguia mais levantar, só chorava. Estava em depressão e permaneci nesse estado por 7 dias. Até que após receber uma oração compartilhada, passei a acompanhar diariamente a oração da manhã. Pelo poder do nome de Jesus, fui renovada na graça e na vida. Que Deus continue abençoando e renovando o seu ministério. Que lindo o seu testemunho, Ana Paula.
coisa boa, e que bom que você conseguiu se levantar dessa situação. O poder de Jesus Cristo é incrível e nós nos alegramos nele, amém? Porque ele é fiel. Você pode estar passando o que a Ana Paula estava passando, um quadro de depressão, não ter ânimo mais para viver, não ter força em você para se colocar de pé. Mas o Senhor te dá força nesse momento. No nome de Jesus Cristo, Senhor, eu oro para que cada pessoa que está desanimada, cansada, depressiva, receba uma força sobrenatural do Senhor. Que uma força sobrenatural do Senhor toque na vida dessa pessoa. Que ela seja livre, que ela seja liberta, que o toque de vida do Senhor venha sobre ela, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra ao teu coração e olha a importância de compartilharmos, né? Ela recebeu por meio de um compartilhamento a oração. É o que eu estou falando para vocês. Nós precisamos compartilhar as orações. Compartilha com 4 pessoas, amém? Cada uma delas representa um sonho teu. Semeia em 4 pessoas. Semeia em 4 pessoas essa oração hoje. Seja cirúrgico. Mande para 4 pessoas, escreva um texto para que essa pessoa abra a oração, escute, entre nesse propósito. Veremos milagres, amém? Na nossa vida e na vida dessas pessoas. Deus me deu uma palavra em Jeremias 18, do verso 1 em diante, que diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então desci à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se nas suas mãos. Por isso ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então a palavra do Senhor veio a mim: ó Israel, será que eu não posso agir como vocês, como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó Israel. Pega aí essa palavra. Nós somos como um vaso nas mãos do oleiro. Fique na roda do oleiro. Fique nas mãos do oleiro. Porque quando o oleiro está trabalhando, ele vai tirar tudo aquilo que não agrada a ele para fazer de você um vaso de honra, um vaso de grande valor. E muitos não querem ficar na roda do oleiro. Muitos querem sair, seguir o seu próprio caminho, lidar com os seus problemas. No entanto, o que Deus está fazendo aqui, através dessa palavra a você e a mim, é um convite, que nas mãos dele, ele pode trabalhar. Nas mãos dele, ele pode fazer coisas incríveis na minha vida e na sua vida. E algumas coisas eu quero considerar com você. Eu aprendi que não podemos orar para que as dificuldades não cheguem na nossa vida. Porque não é uma oração que vai ter um grande efeito. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições. No mundo vocês vão ter problemas. Então faz parte da vida termos problemas. E esses problemas que temos, eles servem como um meio de Deus nos lapidar. É por isso que ele permite algumas pessoas agirem como um Saul na nossa vida. Os Sauls estão por aí. Os Sauls perseguem a Davi. Os Sauls tentam destruir Davi. Os Sauls, eles não deixam com que Davi cresça e assuma o seu propósito. Os Sauls estão por aí. Os Sauls têm ciúme. Os Sauls têm inveja. Os Sauls tentam sabotar o propósito. É por isso que, se eu não aprender a lidar com Saul, como que eu vou aprender a lidar com aquelas pessoas difíceis que Deus vai colocar no meu caminho? Porque Davi só conseguiu ser bênção na vida daqueles homens que estavam endividados, perdidos, fugidos e estavam fugindo da prisão, da justiça. Ele só conseguiu ser bênção e todos eles se transformaram em valentes
porque Davi já teve uma experiência com Saul. Então, ele aprendeu a lidar com as pessoas, aprendendo a lidar com Saul. Se nós não aprendermos a lidar com as pessoas difíceis, o que nos resta com aquelas pessoas que nós vamos encontrar no caminho? Porque a gente vai encontrar gente de todo tipo. Nós vamos encontrar os bons e os ruins, nós vamos encontrar os verdadeiros e os falsos, vamos encontrar aqueles que vão ser uma bênção na nossa vida, mas aqueles que vão ser um atrapalho, uma pessoa difícil no nosso caminho. Então, eu aprendi que eu não tenho que orar para Deus afastar os problemas de mim, mas eu tenho que orar para que o favor de Deus esteja sobre a minha vida, para que eu possa, resolver os problemas e lidar com eles com a sabedoria divina. Deus usa as dificuldades para fazer uma obra em nós. Deus permite algumas perdas, Deus permite algumas mudanças, Deus permite algumas, até mesmo, eu posso dizer, situações de vergonha, de injustiça, para trabalhar em nós, para trabalhar no nosso coração, para mudar a forma como nós vemos as coisas. A Escritura diz que Ele é o oleiro e que eu e você somos a argila. E quando Deus está nos girando na roda, Ele se depara com um pedaço de impaciência, de orgulho, de ciúme, e nos colocará em situações para remover essas impurezas da nossa vida. Ele vai colocar alguém lado a lado com você. E essa pessoa vai ser melhor que você em muitas coisas. Ela vai ser um melhor funcionário que você. A família dela é mais bonita que a sua. As coisas dão mais certo para ela do que dá para você. E ali, Deus vai tirar a impureza do ciúme, da inveja de dentro de você. Ele vai permitir que você se estresse no trânsito. Ele vai permitir, que alguém quase bata no seu carro para que você mantenha o controle, para que você não se descontrole. Quantas pessoas nós vemos hoje no trânsito se descontrolando? Lá em São Paulo, eu via muito isso. As pessoas se descontrolando literalmente. E algumas, indo a verdadeiros extremos, porque não estão bem emocionalmente. Até para dirigir, a pessoa tem que estar bem emocionalmente. Ou seja, Deus está trabalhando em nós, está tirando as impurezas que não agradam a Ele. É Ele que está tirando o ciúme do teu coração. É Ele que está ensinando você a lidar com a prosperidade do outro, com o crescimento do outro que está ali do seu lado. Então não faça aquela oração, Senhor, Tu abençoa ele, não abençoa a mim. Essa é a oração do ciumento? É a oração do invejoso? Não, Senhor, obrigado, continue abençoando ele mais e mais. Vai chegar a minha hora. Vai chegar a minha hora. Esse é o pensamento certo. Isso é sinal de que o oleiro está trabalhando forte na sua vida. Porque a gente acaba prestando atenção tanto nos outros que se prejudica. Eu vejo isso constantemente. As pessoas veem as coisas erradas que estão ao redor delas e elas param de crescer, porque elas ficam olhando para aquilo, enquanto você não parar de se distrair. Essa vai ser uma impureza que vai estar sabotando o seu destino. Você está se importando tanto com os outros e não está se importando com você. Você talvez seja hoje o maior sabotador do teu destino. Porque você se distrai com aquilo que as pessoas estão fazendo de errado e você fica olhando para elas e critica elas e acaba se aborrecendo e acaba, tirando o foco do seu caminho, do destino que Deus tem para a sua vida. Eu tenho colocado no meu coração que o foco da minha vida é buscar a Deus em primeiro lugar, crescer como pessoa, em todos os sentidos, como marido, como pai, como um ser humano. Eu tenho focado em mim, crescer diante de Deus, para que Deus faça a obra na minha vida, para que eu possa ser uma bênção. O Senhor disse para Abraão, sê tu uma bênção, sê tu uma bênção.
seja uma pessoa de valor, seja uma pessoa que marque a diferença. E, em outras palavras, Deus estava dizendo para ele, você tem que focar em você, no seu crescimento e em ser bênção na vida das pessoas. Você tem que olhar para você, não ficar olhando para a vida do outro. Entende? Nada acontece aleatoriamente. Cada engarrafamento, cada pessoa que te irrita, toda vez que você é tentado a se preocupar, a ser crítico, a ter ciúmes de outra pessoa, essa é uma oportunidade do Espírito Santo refinar você. Então deixa Deus trabalhar com você, você é a argila nas mãos do oleiro. Nos tempos difíceis, nós provamos do que somos feitos. É ali que vamos provar se o que Deus está fazendo na nossa vida realmente é algo grande ou se não estamos permitindo que Deus trabalhe na nossa vida. Deus vai usar pessoas que estejam, disponíveis. Eu já ouvi muitas pregações e eu também prego sobre isso, que Deus usa os disponíveis. Mas eu quero acrescentar, Deus usa os disponíveis e os que estão nas mãos dEle, prontos para se renderem à vontade dEle, ao propósito dEle, à direção dEle, ao caminho dEle. É isso. Você tem que estar pronto, para obedecer a Deus, para se render a Deus. É quando a nossa qualidade é testada. E se você trabalhar com Deus e permanecer na roda do oleiro, ser moldável, flexível, disposto a mudar, então Deus fará de você um vaso de honra. Eu estou aqui falando com pessoas que são vasos de honra, aonde Deus vai te usar tremendamente. É por isso que nós precisamos estar totalmente rendidos a Deus, totalmente entregues a Ele e viveremos o propósito. Amém? Glória a Deus. Bem, eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Quero lhe convidar, domingo agora, eu estarei ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. E nesse domingo nós vamos fazer também um ato profético. Você que é do Rio Grande do Sul e quiser vir para cá, venha. Nesse domingo eu estarei ministrando aqui às 9h30 da manhã, Rua Carlos Ur, número 935, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Amém? O meu segundo anúncio é a respeito dos meus livros, que tem sido uma bênção na vida de muita gente e vai ser uma bênção na tua vida também. Esse aqui é o livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. Esse aqui é o meu devocional Café com Jesus, um livro incrível que você inclusive pode abençoar a vida de outras pessoas. Tem empresários que têm comprado tanto para dar para os seus colaboradores quanto para dar para os seus clientes. E você pode adquirir conosco esse livro aqui. É um devocional, uma palavra para cada dia, certo? Aqui o versículo bíblico, as direções para o teu dia. Aqui embaixo uma oração que eu faço, cada dia uma oração nova. E aqui você vai escrever a sua oração a punho. Tá? Você pode adquirir nosso livro através do nosso site www.vinicius7.com.br. E não sei se você está sabendo, mas eu estou num evento às 5 horas da manhã. E olha, com muita gente que está acordando comigo, vão ser 5 dias de evento. 5 dias de evento, amanhã é o terceiro dia da Masterclass e está sendo incrível. Gente, hoje pela manhã, metade do que eu falei foi inspiração que Deus me deu na hora, o Senhor me dirigiu a falar certas coisas, foi incrível. Se você não é meu aluno ainda na academia aqui no Global, eu convido você a se tornar nosso aluno nessa escola online, que ensina você a andar com Deus, que ensina você sobre discernimento espiritual e com certeza vai elevar o nível da sua fé. Então eu convido você a se tornar nosso aluno. O link está aqui na descrição ou lá direto no meu site você pode fazer a inscrição para ser parte da academia aqui no Global. Ok? Salmos 91. Quero pedir para você compartilhar com 4 pessoas e lembrando a todos que amanhã, às 6 da manhã, nós vamos levantar um grande clamor aqui. Amanhã, às 6 horas da manhã, nós vamos levantar um grande clamor aqui. Amém? Na quarta e na sexta a gente levanta um grande clamor e essa semana é especial para sonhos. Estamos orando para que Deus venha lhe dar grandes sonhos. Estamos orando para que você consiga realizar seus sonhos, em nome de Jesus. Olha que coisa linda. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita
No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, em nome de Jesus. Lembrando que depois você vai compartilhar com 4 pessoas. Escreve um textinho para eles também. Amém? Abençoe a vida deles. Mande de forma especial para alguém próximo de você. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Tu és o Deus que realiza sonhos. Tu és o Deus que nos leva além. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha nos preparar para entrarmos nesse tempo de realização, de cumprimento. Em nome de Jesus, refina o nosso coração, Senhor. Tira de nós aquilo que não te agrada, tira os ciúmes, tira a soberba, tira, Pai, às vezes a maneira errada como tratamos alguém próximo de nós. Nos ajude a melhorar, nos ajude a sermos mais educados, mais amorosos, nos ajuda a sermos mais pacientes, que a bondade do Senhor esteja sobre nós, sobre nossas palavras, que aprendamos a tratar a todos, Pai, com o máximo de amor, o máximo de respeito, e que o Senhor derrame Teu favor, Tua graça sobre nossas vidas, que a nossa casa seja um ambiente feliz, um ambiente cheio da presença de Jesus, um ambiente alegre, um ambiente renovador, que o ambiente em torno de nós seja um ambiente carregado da glória de Deus, que a presença do Senhor esteja na nossa vida. Eu oro em nome de Jesus, Pai, quebrando completamente todo tipo de influência do maligno contra a vida dessa pessoa e profetizo, Senhor, a paz, profetizo a transformação dentro dessa casa e também a realização de um dos maiores sonhos que todos nós temos, Pai, que é a salvação de todos da nossa casa. Senhor, que todos dentro dessa família tenham uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo. Oramos também, Pai, para que todo aquele que está doente, fisicamente, emocionalmente, que seja curado agora. Oramos por mulheres que não conseguem engravidar e liberamos uma palavra. O Deus que intervém, o Deus que cura, o Deus que dá vida, está dando vida a você agora. Receba em nome de Jesus a vida de Deus tocando em você e que todo tipo de depressão, de angústia, de ansiedade, de medo saia em nome de Jesus. Que suma da tua vida todo medo, que suma da tua vida toda enfermidade. E aonde está havendo perdas, que cessem essas perdas. Livra do mal, Pai, e abençoe este lar. Cobre com teu sangue, Jesus, essa casa e essa família. Amém e amém. Glória a Deus, estamos abençoados. Compartilhe agora essa oração com o máximo de pessoas que você puder e amanhã, 6 da manhã, estaremos todos juntos ao vivo para o grande clamor. Quarta e sexta estamos levantando esse grande clamor e amanhã temos o primeiro da semana. Que Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que
que o Deus que reverte situações já está entrando nessa vida e no caminho dessa pessoa. Meu Deus, Tu és o Deus do impossível, o Deus que opera milagres, que pode transformar uma realidade. E liberamos essa palavra sobre a vida dessa pessoa e sobre o caminho dela. O Senhor está revertendo toda a situação agora, na sua saúde, no seu casamento, nas suas finanças. Em o nome de Jesus, Tu tens o poder, ó Deus, de reverter qualquer quadro clínico. No nome de Jesus, liberamos uma palavra que o poder de maravilhas do Senhor está agindo agora. Toque-os com o Teu poder, Jesus. Toque-os com a Tua graça e toque-os com o Teu favor. Graças Te damos, Jesus. Graças Te damos. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Que alegria estar com você aqui. Eu quero compartilhar uma palavra. Eu sei que essa palavra é uma palavra profética. E essa palavra é para toda pessoa que quer sair do lugar. Se você quer sair do lugar, ouça com atenção essa palavra. Nós estamos nessa campanha até domingo. Deus colocou no meu coração para orar, para Deus reverter situações. Estava saindo do meu carro e o Espírito Santo disse para mim que Ele é o Deus que reverte situações. Por isso, coloque a sua fé em Jesus, coloque a sua fé na palavra. Para Deus não há impossíveis, para Deus não há limites. Deus, Ele pode. Você sabe o poder disso? Eu posso, é isso que Deus diz. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe por quê? Tudo você pode naquele que te fortalece. Por causa de Deus, Ele pode tudo. Deus pode tudo. Deus pode, talvez você não possa, mas Ele pode. Ele pode mudar essa situação. Ele pode reverter esse quadro clínico. Ele pode transformar a realidade das coisas na tua empresa, no teu casamento. Ele pode. Então coloque a sua fé nele. A Bíblia diz que todas as coisas são possíveis àquele que crê. Porque Deus pode tudo. Escreve aí nos comentários, Deus pode. Só isso, Deus pode. Eu creio que isso é suficiente. Deus pode. Ele tem o poder, Ele tem toda a estrutura, todo o poder. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Então, confie no poderio de Deus. Amém? O Senhor me deu uma palavra que está em Gênesis capítulo 12, verso 1 e 2, que diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Por que você não está saindo do lugar? Primeira coisa, porque você não está conseguindo ouvir a Deus. Quando não ouvimos a Deus, nossa vida ela fica muito baseada nas nossas capacidades e limitações humanas. Mas quando ouvimos a Deus, nós temos direção. Quando ouvimos a Deus, recebemos um poder de movimento. Então Abraão estava muito bem acomodado, confortavelmente na casa do pai, junto com seus irmãos, vivendo uma vida com a sua família. Tinha uma empresa familiar que eles tocavam. Mas então o Senhor vem a Abraão e diz assim: sai da tua terra e da tua parentela e vá para o lugar que eu te mostrarei. Quando a voz de Deus vem a nós, ela nos movimenta. Você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa receber direção de Deus para a tua vida começar a se movimentar. E existem algumas coisas do porquê também você não está saindo do lugar. Você já sentiu isso que eu estou falando? Que a sua vida estagnou em um determinado ponto? Que as coisas não saíram do lugar e que de um ano para o outro não houve nada de crescimento na tua vida? Ao contrário, você sente que muita coisa está parando,
E isso não é um sinal bom, principalmente quando você abre os olhos para isso e você vê, puxa, minha vida não melhorou em quase nada. Eu estagnei, eu parei, as coisas pararam de crescer, pararam de progredir como progrediam antes. O que está acontecendo comigo? Por que eu parei de prosperar? Por que eu parei de crescer? Por que as coisas pararam de funcionar para mim? Bem, deixar de ouvir a Deus é um dos fatores. O segundo é a procrastinação. E aquela procrastinação disfarçada de eu estou esperando o tempo certo. Já ouviu alguém dizer isso? Estou esperando o tempo certo. Mas daí entra ano e sai ano e a pessoa ainda continua esperando o tempo certo. Procrastinação. Ela está sempre, esperando as coisas acontecerem, esperando as coisas melhorarem. E nós temos que ter o seguinte entendimento, que a procrastinação, ficar esperando por algumas coisas, vai impedir você de viver o hoje que Deus tem. E todo tempo de atraso na sua vida vai ser cobrado ao longo dos anos. Então, o atraso de um mês, o atraso de um ano, não é só a perda de um mês, de um ano, é a perda de vários anos. Porque há coisas que Deus faz na nossa vida em um curto espaço de tempo. Em um curto espaço de tempo, Deus reverte, Deus abençoa. E se a gente perder aquele espaço de tempo, a gente já perdeu muita coisa que Deus tem reservado para a nossa vida. Enquanto você espera as condições perfeitas, o seu propósito está sendo adiado, sendo que o crescimento e a prosperidade, elas estão no propósito. Então é por isso que você não pode procrastinar. O que Deus tem falado contigo? O que Deus tem colocado aí dentro do teu coração? Por que você está aguardando certas coisas? Eu sei. A gente acaba paralisando porque cansamos, porque temos perdas, porque erramos o caminho e muitas vezes não sabemos o porquê que algumas coisas acontecem. E isso pode fazer com que um medo entre no nosso coração e a gente não se mova mais com tanta velocidade quanto se movia. Mas continue ouvindo a Deus. A conta pode não fechar agora, mas vai fechar amanhã. Sempre fecha quando você coloca a sua confiança no Senhor. A segunda coisa que faz muitas pessoas não saírem do lugar, elas consomem tudo, mas elas não praticam nada. Você sabe o que isso significa? Ela está sempre buscando informação, ela está sempre pegando palavra profética, ela já tem todas as informações, mas ela não pratica. Consome tudo, vê tudo, ouve tudo, vai em tudo, mas não pratica. Será que esse é o seu caso? Você ainda não se posicionou? Você ainda não arremangou as mangas e começou a fazer algo que Deus colocou no seu coração? É um erro só consumir. Toda vez que você só consome e você não pratica aquilo que está aprendendo, você vai se prejudicando. Então, consome, mas não pratica. Você está se auto-sabotando. Você não está saindo do lugar porque não está praticando. Tem gente que tem, vários doutorados, vários mestrados, várias faculdades. Tem gente que tem N diplomas, mas não consegue, colocar a vida no ritmo que Deus tem preparado para ela. É uma pessoa que tem uma capacidade incrível, sabe de tudo, mas não pratica. Às vezes até com medo de que dê errado. Mas você tem muitos recursos, talvez não financeiros, mas de conhecimento, de experiência, de coisas que Deus te ensinou. Então pratique e Deus estará com você. A terceira coisa que faz com que as pessoas não saiam do lugar é dizer sim para tudo e para todo mundo.
Uma das coisas que trouxe um grande cansaço para mim foi isso, dizer sim para muita gente. Todo mundo que chegava em São Paulo queria ter 5 minutos comigo. E isso começou a me prejudicar, porque a minha vida é uma vida muito intensa. É uma vida muito intensa. Eu posso ter uma reunião aqui, eu posso ter uma outra reunião ali. Agora, se eu encher a minha semana de reuniões, eu vou começar a ter problemas. Porque eu preciso de tempo para ter intimidade com Deus. Eu preciso de ter tempo para me reabastecer. Eu preciso de ter tempo até mesmo para me exercitar fisicamente. Para que quando chegar a hora de eu usar o dom, o talento que Deus me deu, eu esteja completo, eu esteja bem, eu esteja saudável. Então, às vezes a gente fica dizendo sim para todo mundo, porque as pessoas, elas têm problemas, eu entendo isso. Elas têm seus desafios, eu entendo isso. Eu posso ajudá-las em muita coisa, posso, mas nem sempre eu vou estar disponível. Mas cometi o erro de começar a dizer sim, não, 5 minutinhos, tudo bem, só que não era 5 minutinhos, era 5 que se transformava em 30 minutos. Era 5 minutos que se transformava em meia hora, se transformava em 1 hora, se transformava em 2 horas. Ou seja, comecei a ver que eu não podia dizer sim para todo mundo, senão a porcentagem de energia e de ânimo que eu tinha ia ir embora com eles, sabendo que no outro dia eu tinha uma pegada igual a daquele dia e muitas vezes tinha evento. Ou seja, comecei a me sobrecarregar. Então, quem vive para agradar todo mundo, esquece de agradar a Deus. Hoje, eu atendo ainda uma pessoa que outra, mas eu prefiro, agradar a Deus. Eu prefiro passar mais tempo com Deus e muitas vezes nem ir no meu escritório, porque é na presença de Deus que as minhas forças vão ser renovadas e que o meu alvo vai ser alinhado. O meu alvo vai ser alinhado. Então, o alinhamento que eu preciso ter com Deus, eu tenho na presença dEle. E a quarta coisa, negligenciar o secreto. Então, o que faz você não sair do lugar é você negligenciar até o seu tempo de oração, que é um dos momentos mais preciosos, que você tem na vida, é passar tempo com Deus, é orar, é passar na presença do Senhor, é receber do Senhor instruções. Deus fala comigo muito quando eu oro. Então, esse é um tempo que eu não posso negociar com nada, eu não posso negociar com ninguém, porque é o tempo mais precioso que eu tenho na minha vida, é o tempo de oração, é o tempo que eu tenho buscando a presença de Deus. Não negocie o secreto. Não negocie o seu tempo de oração. Quer sair do lugar? Então ore. Ore e você vai viver milagres em nome de Jesus Cristo. Amém? Essa semana eu terei Escola de Profetas em Roma, na Itália, na sexta e no sábado. E domingo já retorno para São Paulo, com a graça de Deus. Vai ser incrível, vai ser sobrenatural. E também quero lhe convidar, porque amanhã às 6 horas da manhã, nós vamos ter um grande clamor aqui. Nós vamos ter um grande clamor às 6 horas da manhã. Vai ser 1 da manhã na Itália. Se não me engano, é esse o horário mais ou menos que vai ser. 1 da manhã na Itália. E eu estarei lá, orando com você. Amém? Orando com você e ao vivo. Então eu convido você a estar junto conosco em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me declarar o Salmo 91. E se você quer ser um parceiro do nosso ministério e nos ajudar em nossos programas de televisão, se Deus fala com você e você ser uma coluna nesses programas de televisão, que é uma obra de evangelização que nós estamos fazendo, é uma nobre missão. Estamos sendo intercessores na televisão de segunda a sexta, às 5h45 da manhã eu estou na Bandeirantes e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. Quer ser nosso parceiro? Entre em contato com a minha equipe ou até mesmo direto no meu site ali você pode também ver como você pode ser um parceiro. E também você pode interceder por nós, orar.
por essa causa, para que Deus abençoe cada vez mais. Amém? Convido você a se tornar aluno da Academia Quino Global. Você pode se tornar aluno, tá? Você pode se tornar aluno da Academia Quino Global. Eu convido você. Você pode, através do link que está aqui na descrição, se tornar aluno da Academia e aprender, caminhar conosco no profético, crescer espiritualmente. Até porque mês que vem agora, nós vamos ter uma masterclass só de visões. 3 dias que eu vou passar com vocês, com os alunos da Academia, ensinando sobre visões espirituais, e eu creio que nesse ambiente Deus vai fazer muitas coisas tremendas e poderosas. Você é nosso convidado, amém? Você pode também se inscrever para a Academia direto no meu site. E deixa eu falar para você desses 2 livros aqui, ó, Café com Jesus, que é um devocional, uma palavra para cada dia do ano, o versículo bíblico, as direções por dia, uma oração aqui embaixo para você fazer comigo, e aqui você vai escrever a sua própria oração. Amém? E aqui é o livro Unção do Rompedor. É um livro profético da minha esposa. Ela fala da unção que veio sobre Davi, que tirou ele de trás das malhadas e colocou ele no trono de Israel. Esse livro aqui é tremendo e você pode adquirir também no nosso site. Inclusive esse livro aqui, que é o meu devocional, tem muitos empresários que adquirem para dar para cliente de presente, para dar para os seus colaboradores. Se você é um empreendedor, entre em contato com a minha equipe para você também dar de presente esse livro e abençoar a vida de outras pessoas. É uma forma também de você evangelizar. Amém? Posso agora declarar o Salmo 91? Quero pedir que você deixe a sua curtida aqui nesse vídeo, que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Seja um compartilhador. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, te abençoar. Eu vou apresentar a tua vida diante de Deus e coloca aqui nos comentários qual é a situação que você está orando para Deus intervir, para Deus reverter ela. Coloca aqui nos comentários e nós vamos orar em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, Tu és o Deus que opera milagres e não há impossíveis para Ti. Nós nos colocamos diante do Senhor e queremos que a nossa vida, Senhor, se movimente. Não queremos ficar travados. Não queremos, Pai, também perder o tempo, a estação profética que Tu tens para a nossa vida. Por isso, Pai, movimente as coisas da nossa vida e traga transformação, traga mudança. Queremos ouvir a Tua voz, Espírito Santo de Deus, que cada pessoa que está orando aqui junto comigo, ela possa ouvir a Tua voz e possa ter o discernimento que é tempo de avançar, é tempo de ir a lugares que o Senhor quer que ela vá, estar com pessoas que ela precisa estar. No nome de Jesus eu oro também por toda pessoa que está doente fisicamente ou emocionalmente. Eu oro declarando saúde no corpo físico dessa pessoa, declarando saúde na alma, no emocional dela. Oro, Senhor, por pessoas que chegaram a extremos da vida, a um extremo de enfermidade, a um extremo de cansaço, de estresse, de depressão. E nós oramos para que o Senhor reverta
Reverta as situações, Pai, agora. Tu és o Deus que pode reverter qualquer quadro. Tu és o Deus que pode reverter qualquer história. Tu és o Deus que pode mudar completamente até mesmo o rumo das coisas nesse casamento, nessa empresa. Senhor, nós te pedimos, libera intervenção agora sobrenatural sobre a vida dessa pessoa. Que a intervenção do Senhor, do céu, entre agora na vida dela, no nome de Jesus. E me levanto agora contra toda ação maligna que tem combatido contra essa pessoa. Eu digo mal, acabou para você. Eu digo obra maligna, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Que agora, neste momento, o toque de Deus venha sobre essa pessoa. Toque-a com o teu poder, Pai. Toque-a com a tua graça. Toque-a com o teu favor, Pai, no nome de Jesus Cristo. Eu oro por milagres, eu oro por intervenção, eu oro por sobrenatural. Agora, toque com o teu poder, Jesus. Toque com o teu favor, agora. E nós oramos para que situações revertam totalmente no nome de Jesus Cristo. Tu tens o poder, Pai. Da mesma maneira como o Senhor reverteu o cego Bartimeu de uma ceguez, tu tens o poder de reverter qualquer coisa na vida do homem. Tu tens o poder de reverter aquilo, Senhor, que pode até mesmo estar com essa pessoa por anos na vida dela. Tu tens o poder de reverter a história. Tu tens o poder de reverter o tempo, Senhor, que essa pessoa perdeu. No nome de Jesus, acelera, Pai. Acelera aquilo, Senhor, que está travado na vida dela, que as coisas comecem agora a se movimentar, no nome de Jesus, e que todos nós venhamos nos render à Tua voz, no nome de Jesus. Também te pedimos perdão pelos nossos pecados, e que o sangue de Jesus cubra cada lar, que dentro da casa a pessoa entre a paz, entre a presença de Deus, que a alegria do Senhor toque na vida dessa pessoa, remova, Pai, o cansaço do dia, remova, Pai, a opressão que ela tem sentido, no nome de Jesus, e dá alívio para ela, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Receba essa palavra, receba essa instrução de Deus. Compartilhe agora com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te prospere. Lembrando que o nosso Deus é poderoso para reverter qualquer situação. Não esqueça de compartilhar e amanhã, 6 da manhã, estarei aqui junto com você, se Deus quiser. Até mais.